Yes. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Deixa eu tentar partilhar. Boa noite. Vamos começar nossa live, como a gente prometeu, nossa conversa aqui com Didier T. Tivemos a primeira, sábado passado, com Ângelo Bungelli, e agora com Didier, que é da Guiné-Bissau. Isso. Eu me chamo, boa noite a todos, me chamo Didier, eu sou da Guiné-Bissau, um país da África Ocidental, um país de povo maravilhoso, um país maravilhoso, né? E de uma dimensão muito pequena em relação ao Brasil, é quase 27 vezes do Brasil. Nossa, Né? é que o Brasil é grande A demais. nossa população é tão pequena, a densidade populacional é de quase pouco mais de 2 milhões de habitantes. Então somos um zero dentro da tamanha população brasileira de 210 milhões, né, de habitantes que vocês têm aqui. Legal. Eu tô vendo aqui, acho que não temos ainda, mas vamos conversando. Temos duas pessoas já. Vamos conversando. A ideia hoje é conversar sobre alguns temas, porque Didier é antropólogo, Isso. além de ter outra graduação, Humanista, antropólogo, e acabou de fazer um mestrado, especialista em gestão pública e mestre em história africana. mestre em história africana. Isso. Então, a gente vai ter um papinho sobre democracia, algumas questões de política, conceituais, e muito sobre cultura também. Porque essa live ela foi pensada já há um tempo, né? Já lá vão quase desde o início Da pandemia. E a gente surgiu porque a gente tem muitas conversas, teve muitas conversas na cozinha, ele e o Ângelo. E a gente ficou com vontade de partilhar essas ideias, né? Trocar um pouco de informação, a gente ir conversando um pouco sobre a experiência dele, dos dois, né? Do Ângelo foi no sábado e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, o Didier é antropólogo, é especialista em gestão pública isso. e é mestre em estudos africanos. Isso. Então, Didier, das nossas conversas, a gente falou muito sobre democracia, conversamos no início também sobre gênero, sobre espiritualidade, sobre família, foram muitas conversas bacanas. Mas hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre democracia. Isso. Assim, nesse contexto que a gente está vivendo, né, que a democracia está sendo colocada em xeque, né? E você tem uma experiência lá do seu país, porque vocês passaram por um processo revolucionário, Isso. né? E passaram também depois por outras fases de construção dessa democracia, que é num tempo histórico diferente do nosso. Porém, quanto dificuldades, vocês estão vivendo coisas que a gente viveu, mas como somos também contemporâneos, estamos vivendo também coisas muito parecidas. Isso. Então, é falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai batendo bola. Vou deixar você começar. A conversa vai fluindo ali, né? Dependendo para o lugar onde você me levar. Tudo bem. Eu vou seguir a trilha. Mas o início seria essa democracia. Democracia, hoje, nesse contexto de tantos questionamentos sobre democracia, né? Assim, sem saber que democracia é essa que a gente está vivendo e dentro da sua experiência do seu país, como que vocês estão vivendo também? Pois eu acho que aqui a gente não vai entrar muito na analogia conceitual e nem tão pouco histórica em relação ao tema, né, democracia, que é um tema tão complexo, debatido e rebatido no campo de ciências políticas, sociologia política. E a democracia trata-se do quê? Né, da forma, né, do governo, né, que tem suas definições, dependendo do campo teórico, onde você quer situar essas definições. A ciência política fala de uma coisa, a sociologia política fala de outra coisa. Mas eu acho que é interessante falarmos mais da prática, né, como ela é vivida. Portanto, nos restringimos apenas ao debate conceitual, ou seja, à apresentação conceitual. Bom, a gente, eu vou falar a partir da Guiné. Sim.
mas também tentando fazer um link com a minha vivência durante 7 anos no Brasil, acompanhando a atualidade política, né, desse país. Você ficou 5 anos no Ceará 5 anos no e Ceará tem 2 anos na e Bahia. 2 anos na Bahia. Já completei 2 anos na Bahia. Então, ao todo são 7 anos vivendo no Brasil e mergulhando sempre na academia brasileira. Durante esses 7 anos não parei de estudar, né? De agora em diante que eu estou pensando dar uma Descansada. freada, uma descansada. Chega um momento em que a gente tem que descansar. Um tempinho e depois retomar essa vida que é uma vida cheia de angústias, né? Mas também tão prazerosa. Quando você adentra a universidade, você não consegue mais sair da universidade. Se não esforçar para sair, você não sai. Então, nós, como você falou mesmo, a Guiné passou por vários períodos de transição política, né? Que alguns autores vão preferir chamar de transições políticas. Lembrando que o país passou por um regime chamado regime colonial, que começou na década de 30 do século XX. Né? A Guiné foi um dos países da África de língua oficial portuguesa que foi colonizada pelo regime colonial português tardiamente. Né? Essa colonização tardia, ela tem a ver com vários, portanto, situações, né? ou fatores. Alguns preferem falar mais dos fatores climáticos, né? Do determinismo climático. Isso faz, ou geográfico, faz com que os portugueses não se interessaram muito cedo em construir uma colônia de assentamento, né, para exploração. Como fizeram aqui. E como fizeram com o Brasil. E outros vão preferir falar, não tem nada a ver com a questão climática, né? Mas pela própria inexistência de recursos atrativos que talvez pudesse fazer com que Portugal tivesse interesse, portanto, de instalar a sua colônia, né, de exploração. Mas quando você faz uma leitura atual, você percebe que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com outro fator. Aí entra a geopolítica, né? A geopolítica. Fator, portanto, da resistência. Quando a gente fica localizado apenas nesses dois fatores que eu enumerei, a gente tira a essência, né, da resistência do povo que ali existe. Como aconteceu com o caso, né, do Brasil, do índio. Sim. Há toda uma romantização da história. Quando se fala do povoamento, da colonização, você tira a capacidade, anula de resistência, capacidade, né? de resistência desses sujeitos históricos também que ali, né, foram encontrados. Temos muitas batalhas que a gente não conhece. Exatamente. No senso comum. Exatamente. Então, a colonização tardia da Guiné tem a ver com isso, né? A força de resistência do seu povo. O espírito da abnegação, né? Recusa, portanto, a dominação, a aculturação. E isso só vai acontecer com uma campanha ofensiva violenta pós-conferência de Berlim, que aconteceu nos anos, né, 800 do século XIX, né? Final do século XIX, 1884 e 85. Aquela corrida para colonizar a África, e que a Guiné, portanto, vai ser colonizada apenas na década de 30. Então, essa constitui a nossa primeira fase, né, política. Deixa eu aproveitar seu break e saber se o som tá legal. Se alguém tiver com alguma dificuldade, se o som estiver baixo, fala pra gente, tá bom? Mas aí, continua. Isso. Então, isso constitui a primeira fase. A segunda fase de transição política, ela coincide exatamente com a fase dos movimentos revolucionários. Né? Após pouco mais de 40 ou 50 anos de colonização, pensando na década de 30 para a década de 60, então são um pouco mais de 50 anos de colonização portuguesa. E aí, na esteira dessa onda, né, de descolonização que começou a acontecer pós Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, na Ásia e na África, né, em geral,
começou com a África francesa, a África inglesa, e depois, portanto, pegamos essa onda nos anos 50, anos 60, iniciamos o nosso movimento nacionalista, né, um movimento revolucionário, e culminou, portanto, com uma contra-violência, aliás. Como Portugal era tão relutante em conceder, aliás, a independência aos países como Angola, Moçambique e São Tomé, isso levou com que esses povos se enveredassem também para a via de violência, que é o uso da luta, ou seja, da arma na luta, né, pela independência. Essa seria a nossa segunda fase, conquistando a independência nos anos 70 e que vai até final da década de 80, entramos na segunda fase de transição política, que é onde eu quero chegar, que é a fase da democracia. É a nossa terceira fase de transição. Só para a gente entender essa segunda fase, então, foi muito um movimento com base nas representações Isso. da população. Popular. Sim. Para a gente entender um pouquinho, quem fez a Revolução? Exato. É uma história. Vamos falar rapidamente para a gente poder passar para outra fase. Portanto, entrando na parte também da história social e linkando isso com a história política que eu estou falando há pouco, a gente tem uma história particular que ao mesmo tempo também é similar à história brasileira. Nós somos um país construído por uma vasta gama de tecido social complexo, um mosaico social, uma diversidade, né? O Ângelo citou, né, na live passada, uma diversidade étnica. Então, comparando com o caso do Brasil, vocês não terão a diversidade étnica, mas a diversidade racial, que não é o nosso caso. A gente tinha diversidade étnica, mas foi todo mundo homogeneizado enquanto indígena a partir de um determinado momento. Exatamente. Enquanto vocês, nesse momento histórico, tinham ainda essa riqueza de diferenças internas, né? Exatamente. De diferenças locais. Então, além de sermos tão diversos do ponto de vista cultural ou étnica, nós tivemos ainda no período do contato colonial, como começou no século XV, que é o período do comércio mercantil entre a Europa e a África, sobretudo nessa região em que a Guiné faz parte, chamado a região de Senegambia. Nesse contato houve uma mistura biológica, uma miscigenação. Entre as etnias. As mulheres e os comerciantes já entre os europeus. Holandeses, franceses, grande parte portugueses. Levavam seus produtos para os portos, os interpostos, né, as feitorias, as fortalezas, que ainda hoje existe esse espaço lá, né, que são os nossos monumentos históricos. E nesse contato comercial ocorreu um contato do ponto de vista biológico. Sim, né? uma mestiçagem. Onde existe homem, existe mulher, há a possibilidade de haver uma relação afetiva, por mais que não seja do ponto de vista que a gente pensa, baseada no amor, na paixão, mas ocorreu isso. Então houve, portanto, uma mistura biológica. À medida que o tempo foi passando, 2, 3 séculos, surgiu um grupo social, né, que é fruto desse contato biológico. Então foram nascendo filhos mestiços, né, que a gente chama dos crioulos, que aqui não sei para vocês o que significa crioulo. Não, a gente não usa, quer dizer, usa, mas a gente usa o mulato, o mestiço. Já tiveram muitas variáveis aí do cafuso e tal, mas hoje em dia é mais o mestiço, o mulato muito. Na época usava-se esse conceito, né, portanto, do crioulo. Como na América do Sul também usa até hoje. Um indivíduo que nasceu no cruzamento biológico, né, e que não se identifica
com a sua origem cultural da parte materna. Mas a história mostrou que grande parte dessas pessoas preferiram, né, se identificar mais com a origem paterna, né, a origem lusitana. E tudo isso vai ter uma implicação dentro desse jogo, né, de relação socio-comercial e, se não, mais tarde, política. Né, essa tendência de não identificar com uma parte e preferir mais identificar com o lado paterno. E foi formando uma elite? Passando 2 séculos, foi se configurando, portanto, um grupo de elite. Por que é que tornaram um grupo elite econômico? Por que eles tornaram um grupo de elite econômico? Porque eram, portanto, tidos como intermediários entre Portugal do negócio. Quando um comerciante português trazia seus produtos, atracava o seu barco lá no porto, ele não precisava descer para comercializar isso lá no interior do continente. Isso culturalmente foi acontecendo dessa coisa. E até, aí você vai chegar lá, mas eu fico pensando assim, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar aonde você me perguntou. Para as pessoas que estão nos acompanhando entender quem são esses grupos que fizeram a revolução. Esse movimento. Exatamente. Aí, para a gente entender se esse movimento representa a base popular ou não representa a base popular. É aí que eu quero chegar. Vamos partir da história social, história política, para chegarmos, portanto, nesse campo político que a gente está querendo explorar, as ciências políticas, né? Que é a democracia, que é um tema do campo de ciências políticas. E, sendo intermediário, esse grupo, rapidamente, com a acumulação, né, de capital, se transformou numa elite rica e poderosa. E a partir daí começaram a criar suas marcas de distinção, que é a identificação. Sim, aí a gente vem chegando na questão cultural da Mas identidade, eu não vou entrar né? ainda aí. E lembrando que nesse período ainda de troca comercial, esse grupo que é tido como um grupo de intermediários do comércio, né, comércio transatlântico, essa elite vai participar não só no comércio dos produtos que chegavam da Europa, assim como aqueles que eram, portanto, retiradas do local, vieram levados também para comercializar na Europa, né, mas também participou no comércio, né, dos escravizados. Sim. Entendeu? Eles mesmos faziam essa participou grandemente nesse comércio. Forneciam. Exatamente. E à medida que o tempo foi passando, e esse grupo ainda do século XV até século XIX. Mas dos próprios guinenses? Dos guinenses. E isso era entrava em conflito e pegava essas pessoas para fazer o tráfico de escravos? Mas, sem entrar muito, foi só porque eu fiquei realmente. A gente nunca conversou sobre isso. São questões que vão aparecer aí. Mas depois eu mais em frente. Deixa eu só tentar matizar essa parte para não perdermos tanto tempo nisso. Sim. Então, esse grupo, no primeiro momento, era aliado da elite local. Sim. Elite tradicional africana local, os poderes locais, os reis, que em outra terminologia moçambicana chamam-se de sobas, chefes tradicionais. E vocês chamam de quê? Nós chamamos de régulos. Régulos? Régulos, exatamente. Então, essa elite crioula era aliada a essa elite tradicional, né? Até porque as alianças se davam de diversas formas, através de casamentos, matrimônios, né, entre os filhos e filhas, né, dessas aldeias que se casavam com esses indivíduos, esses sujeitos, né, que agora não tem mais uma marca identitária,
ou não se identifica mais com aquela o gado etnia materno. anterior, com o Exatamente, grupo anterior. prefere se identificar com as marcas ou as etiquetas identitárias, né, da Europa, Da de Portugal, Europa. né, dos europeus. Então, quando começou esse movimento pós-conferência de Berlim, de conquista do território, de dominação territorial, o que é que vai acontecer? Essa elite, quando a força da elite local não estava em condição, portanto, de disputar com a força, né, do exército colonial, rapidamente se aliou ao colonialismo e lutou lado a lado dos portugueses no combate, na conquista e na colonização do território. Certo. Dá para entender? Sim. Com a expectativa de fazer parte dentro desse projeto colonial de exploração, de maximização de lucro, de expropriação, né, de riqueza. O que não aconteceu a partir, né, dos anos 20, dos anos 30 do século 20 ainda, e após a consolidação dessa conquista foram afastados, portanto, do poder colonial, da administração colonial. Foram traídos, né? Você leva um puxão de tapete. Você acha que está fazendo parte. Tem muita coisa parecida, né? Assim, contemporaneamente falando. Esses processos se dão sempre na humanidade. Exatamente. É jogo político. É jogo político. É jogo político. Estamos falando, né, do tema político. Tudo isso faz parte, né, daquilo que a gente vai analisar aqui para chegarmos ao nosso tema, que é o tema proposto para esse live. Sim. Então muita coisa vai surgir a partir da conversa e acho que isso é enriquecedora também, vai de facto. Então, se também tiverem alguma pergunta que ele queira responder, podem perguntar. A gente está conduzindo para essa questão da democracia e está fazendo um apanhado histórico da Guiné-Bissau para chegar nessa discussão da democracia hoje, para quem está chegando agora. Exatamente. Então, essa elite descontente com a traição dos portugueses. Lembrando também que foram, né, os primeiros sujeitos a ter, portanto, acesso à escolarização dentro desse mundo colonial, né, da sociedade colonial, pós o período de dominação, né, vai se instaurar uma sociedade colonial. Essa elite vai ter, apesar de não fazer parte da administração colonial, mas vai se usufruir de alguns privilégios, né, da colonização. Que também tem laços familiares, também, laços familiares, tudo isso aí. Então, foram os primeiros, portanto, a construir um movimento nacionalista. Esses mestiços que foram traídos. Isso, foram traídos. A fazer parte do primeiro movimento, a criar o primeiro movimento, né, de reivindicação à independência. Um movimento nacionalista guineense, o nosso movimento nacionalista. E que tinha alguma articulação internacional? O que eles vão fazer? Qual é a estratégia do jogo político? Eles vão buscar novamente a aliança. Sim. Que eles, portanto, quebraram na época, né, da conquista colonial. Que é a aliança com a população local, com os chefes tradicionais. Aí, nessa segunda fase de transição, que é nesse período de movimento, eles vão novamente buscar aliança de onde eles recusavam a aliança. Com os chefes locais. Chefes, com a população tradicional, a população étnica, aquela base étnica que eles faziam parte, do ponto de vista da herança biológica, herança cultural, que eles recusaram, preferindo se identificar mais com o lado lusitano, né, o lado português. E grande parte dessa população, né, que localizaram na zona rural, é que vai sustentar esse movimento de então deu certo. nacional. Então aí seria sim um movimento de base popular, né? Seria um movimento de base popular. Sem outros por mais que a ideologia defendida não fosse clara por essa população,
mas devido portanto, ao cansaço, Da exploração? à exploração, à dominação, à humilhação colonial, fez com que grande parte dessa massa popular aderiu, portanto, ao movimento. E o Então, é um pensamento. movimento popular. E o pensamento certo. A população de fato Como uma participou. representação de uma elite letrada. Essa elite letrada queria entender melhor o pensamento desse grupo. Portanto, A quem eles, ideologicamente, que pensamento eles tinham da independência, mas com que viés? bom, alguns estudos antropológicos, históricos, avançam na questão de uma elite que quer uma independência para si, para livrar da dominação colonial e reconquistar o lugar que eles tinham Certo. perdido pós-dominação colonial, escolhidos pelos portugueses por terem consolidado já a administração colonial e não precisando dessas pessoas como intermediário, já que eles se apoderaram, né, do território, do recurso. Agora eles podem explorar O diretamente, Ângelo tá aí, ó. sem necessariamente precisar de um intermediário para explorar isso. Certo. Se no início do contato eles precisavam de alguém para comercializar os seus produtos, porque não tinham ainda o domínio sobre o território, agora com a consolidação e implantação da administração colonial, não precisamos mais, né, dessas pessoas. E eles Então, quiseram dar a volta por cima. A independência é isso, dar a volta por cima, portanto, e construir a nação a partir dos ideais universalistas, né, do Estado Nacional, lembrando que grande parte deles foram estudar na Europa, tiveram contato com essas ideologias políticas e tentaram levar isso, né, para dentro da África, né? Falando da Guiné, mas pensando também de outros territórios, de outras colônias, onde estava acontecendo a mesma situação. Mesma coisa. Né? Os territórios, áreas geográficas de domínio colonial inglesa, francesa e assim como belga ou portuguesa, nesse sentido. Certo. Então, a ideia da independência é reconquistar esse lugar Que eles tinham perdido. Né, de privilégio, de status, né, para tocar o projeto nacionalista, que é um projeto meramente representativo de si, não dessa base popular que está apoiando que esse estava movimento. apoiando. E aí, então, Dá para entender mais ou menos? Sim, surge o Estado Nacional nesse momento. No decurso do processo revolucionário, usando esse termo talvez fica mais familiar com aquilo que se usa aqui na América Latina, é aí que vai se dar a construção do nosso Estado. Do Estado. Também tem uma fase histórica, né, e política da sua construção e até a sua busca de consolidação, que ainda está em processo até hoje. E é esse Estado que vai construir a nação após a independência. Ao contrário, né, nós construímos o Estado, o Estado construiu a nação. É diferente com outras situações, né, sociopolíticos, onde havia nação e o Estado, a nação tem que construir o Estado. Vocês eram colônia até esse momento. Como o caso, por exemplo, nós temos exemplo de Israel, temos exemplo de Palestina. É muito diferente há um pra debate gente. ainda se existe Estado ali ou se existe uma nação palestina. Sim. Né? Existe uma nação palestina ou israelita, ou seja lá o que for, está buscando, está esforçando para construir um Estado palestino. Não existe. Esse sentimento. É porque a gente tem uma história política e as gerações vão perdendo, né? Essa relação com essa questão da nacionalidade e das suas origens, né? O que é Estado, o que é nação, né? A gente conversou um pouco sobre isso quando eu disse que aqui tinham nações indígenas e você, na verdade, vocês usam até outro termo mais ligado a tribos e grupos étnicos, né? Então nesse momento eles retomam
consegue, com base popular, Isso, com isso. apoio dos chefes de tribos, chefes Exatamente. étnicos, Isso. assumir. Conquistaram a independência, lutaram contra o regime colonial, como aconteceu em Moçambique, aconteceu em Angola. E houve um apoio popular grandemente significativo nessa luta, uma luta armada que durou quase 11 anos, né, nas grandes florestas, grandes matas, da Guiné-Bissau, e conquistou-se a independência já nos primeiros anos da década de 70. Isso com a visão. Tinha uma perspectiva de ter um governo centralizado ou já se pensava numa democracia? Ou isso era uma coisa. Como? Era mais a preocupação era mais a libertação. de tirar o regime colonial e construir um Estado africano, guineense, um Estado pós-colonial guineense, que, segundo ideais nacionalistas, um projeto nacionalista, seria um Estado capaz de criar o bem-estar para o cidadão, de fazer uma política diferente com aquilo que a colonização fez até então. Com um olhar mais social, capaz de garantir de inclusão, a liberdade, que a população guinense não tinha durante portanto, o período colonial, capaz de garantir os direitos civis, de pôr fim à violência, à miséria, de permitir que a população possa, portanto, ter uma vida digna. Sim. Um Estado visa construir a dignidade, ou seja, dar a dignidade humana aquela população que estava população sendo explorada até aquele momento. Exatamente. Eu vou pedir só para você chegar mais para frente, porque para ajudar aqui no nosso microfone. Então, a preocupação com a democracia, até porque não era tema, não se debatia isso. Sim, é isso que eu percebi na sua fala. Esse não era um isso debate. não implica de que não havia democracia nesse período. Pode não ser uma democracia igual àquilo que a gente vai falar mais à frente. Sim. Uma democracia mais participativa, não representativa nesse sentido. No sentido de que a população vai participar no ato, tem direito de escolha, a quem eles querem para dirigir o seu destino. Mas havia um sistema democrático que era operado dentro desse partido revolucionário, que era um único partido só, chamado Partido Único. Nós tivemos um regime. Sim. Chamado regime de partido único, centralizado, portanto, que não deixa de ser uma democracia. Eles chamam de democracia revolucionária. Esse é o termo que esse movimento prefere usar. Você acha que culturalmente isso contribuiu, assim, pela própria organização das sociedades, dos grupos étnicos, isso é uma coisa que casou ou não tem nada a ver? Esse pensamento mais comunitário. Esse sistema, ou seja, essa forma, entrou em choque com a democracia liberal. Sim. Que a gente vai falar mais à frente. Sim. Entrou em choque. Por quê? Porque é um modelo baseado num sistema de governo baseado num partido só. Esse partido não precisa organizar eleições populares, livres e democráticas. A ideia era romper com esse Estado liberal. A ideia era romper com, portanto, o Estado colonial. Sim, que tinha e não vir a ser um Estado liberal. Não, era um Estado autoritário. Você não tinha ideia, não tinha acordo. Um Estado autoritário. Sim. E dentro desse partido, a partir dos seus órgãos, realizava-se eleições internas, tipo o Congresso do PT, mais ou menos, Convenção do PT, para eleger órgãos. Era ali que as personalidades para dirigir o Estado eram escolhidos, sem consentimento da base popular. Sim. As pessoas eram escolhidos e designados para representar a população de Pituba, mais ou menos. Tá. Nas nossas conversas, eu estou chamando isso porque nas nossas conversas, assim, eu tive tô tendo essa oportunidade de conviver com duas pessoas, além de qualificação enorme, formação de primeira linha, vieram de duas experiências de estados
com essa característica de partido único, centralizado, e que depois passaram por outras mudanças, mas assim, é uma experiência muito diferente para a gente conviver, porque a gente tem a teoria, a gente ouve, a gente lê, mas eu ouvi de vocês muitas coisas que eu dizia assim, por exemplo, você, como disse o Ângelo, você escolheu ser professor e ele disse que foi toda uma construção em cima do que existia uma necessidade e uma identificação da possibilidade. Mas a gente não precisa nem entrar nisso. Estou chamando só a atenção, deve ter sido diferente lá na Guiné, não sei. Mas a coisa de como que pra gente brasileiro a gente está tão distante dessa realidade e eu cada vez queria entender mais, entendeu? Porque eles não passavam nenhuma ideia assim, de coisas absurdas como a gente ouve aqui. Nossa, poxa, é fechadíssimo. Sim, é fechado, é rígido. De repente tem muitas coisas aí também que foram difíceis, obviamente, como todo sistema. Mas você ouvir da pessoa e conviver com a pessoa e sentir como ela foi formada, e sentir como isso impactou na formação dela, no pensamento, na visão de mundo. Né? Isso que me chamava mais atenção, ver pessoas que vieram de um sistema centralizado e que pensam democraticamente, pensam na coisa social e pensam como a gente. Né? Eu sendo bem sincera, a gente não tem essa experiência. A não ser quem vai, depois começou a viajar e conhecer outros lugares. Então, tudo isso faz parte da nossa dessa segunda transição política. A passagem do regime colonial para um regime de sistema de partido único, que é um Estado centralizado. Né? Ele é garante de tudo, né? E não tem princípio de separação de poderes ali. Era o Estado que ministrava a justiça e fazia tudo, desculpa. Né? Era tudo, o parlamento era tudo representado dentro dos órgãos. Os deputados eram escolhidos lá nos congressos, né, do partido, enfim. Então, isso, de certa forma, minou a liberdade. E aí a base popular não se sentia representada? E a base popular, de certa forma, não tem representatividade. Porque os seus representantes não são eleitos na base popular. Elas são designados dentro dos órgãos, né, do partido para representar a população que se localiza na região, na área geográfica tal. Então, isso não aconteceu só na Guiné. Aconteceu em todos os países africanos que tomaram a independência nos anos 60 para frente, até a década de 70. Né? Mas isso também tem uma implicação, tem toda uma história também por trás disso. Não é porque é uma escolha natural. Vamos adotar isso porque é melhor. Não, há uma história por trás disso. O que estava acontecendo? Havia um medo dos estados africanos pós-coloniais com relação ao que a gente chama do neocolonialismo. Tinham medo de, no decurso de poucos anos de independência, o colonialismo voltasse de outra forma novamente para se instalar, né, nas colônias. Aquela conversa que a gente teve aqui, de que, na verdade, o que significa a independência pra gente no Brasil? Não, se porque a gente tá independente eram violentos, mesmo. não queriam a democracia do tipo liberal. Entendi. Né? A democracia liberal. Não. Tinham plena consciência de que, de facto, o regime, ou seja, o sistema de governo democrático era bom. Né? O pluripartidarismo, até porque aconteceu em alguma região da África. A África colonizada pelos ingleses e franceses adotaram o sistema parlamentarista aí. No período em que a Inglaterra estava concedendo, portanto, a soberania política. O que aconteceu? O caso da Nigéria, por exemplo, Ghana, Quênia, e o caso do Congo, por exemplo, houve guerra civil quando esses estados pós-coloniais começaram a experimentar esse sistema. Houve a guerra civil.
Porque a política começou a ser conduzida de outra forma. De outra forma, com os mesmos interesses de antes. Que não estavam tão distantes daquilo que o colonialismo inglesa e francesa fazia. Que é a questão da instrumentalização dessas diferenças. Dessas... Em que dizia, olha, você pertence ao povo indígena, não aceita que o povo negro governe o seu destino. Começa é você a quem insuflar. tem direito de governar o Brasil. Nós demos a independência, mas nós preferimos mais que o índio governasse o Brasil. Então começa a ter uma insuflar a Exatamente, disputa, exatamente. a divisão interna. Exatamente. E isso enquanto na Guiné, Moçambique também. Exatamente. Isso, de certa forma, ia permitir o quê? O regresso da colonização, que saiu pela porta de frente. Costuma sempre usar essa expressão nas literaturas, né, políticas assim, africanas históricas, de que a colonização saiu pela porta de frente e entrou pela porta do quintal. Então, e isso fez com que esses estados, né, preferissem, portanto, abandonar esse sistema, né, de governo baseado nesse modelo de participação política pluripartidária para um partido único, então, como forma de conter, né, o regresso do neocolonialismo. Você está falando de uma consciência mesmo dessas lideranças, dessas bases políticas, na escolha desse modelo político. Sim. Né? Não é só uma determinação externa. Não foi determinação externa, necessariamente. Apesar de que devia ter alguma articulação, mas casava mais com... Exatamente. O objetivo é que conter o regresso da colonização novamente e ao mesmo tempo minar qualquer tipo de insurreição interna. Sim, aí é um controle. Aí é bem um controle mesmo. Essa é a ideia do Partido Único. Sim. Vamos fazer isso para salvaguardar a nossa independência conquistada, né, na base de sacrifícios, de longos anos de esforços, custou vidas, enfim, e só assim que podemos fazer essa transição. Então, essa segunda fase de transição foi na base desse controle interno, muito rígida. Às vezes o Estado usou a violência para conter essas manifestações internas. Sim. Aí vem as consequências do centralidade, né? O centralismo político. Isso vai se arrastar até final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim. O Ângelo também frisou, né, na live passada, o fim do regime socialista, né, que estava em disputa com o regime capitalista, né, e nessa Guerra Fria que durou quase 30 anos, 3 décadas, que começou dos anos 60, 70, 80. Então, com o fim enquanto nós vivíamos aqui já a ditadura militar. Né? No mundo, as expressões do totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda. Exatamente. Esse fim do regime socialista, né, nos anos 80, ela foi acompanhada também com uma forte presença do regime capitalista. Do capitalismo que estava querendo, portanto, adentrar o continente africano. Que estava demorando só a queda do Muro de Berlim para eles fincarem os pés. Porque, pelo menos, já estavam andando aqui na América Latina. Sim. De toda forma, estavam procurando, portanto, adentrar a África. Com o fim do socialismo, queda do Muro de Berlim, os Estados africanos entraram num período de crise. E a Guiné-Bissau faz parte disso, ou fez parte disso, que é a crise econômica. Lembrando que foram os Estados recém-independentes que herdaram apenas a estrutura burocrática. Não encontraram nada nos cofres. Você herdou a casa, mas você não encontrou móveis.
E levar... Primeiro você vai ter que comprar móveis para arrumar a casa e depois pensar em servir, portanto, os seus filhos, a sua família. E Então, levaram todos os recursos. todos. Lembrando que o Estado colonial também não explorava as riquezas Como era aqui, né? para criar as riquezas ali, fazer essa riqueza circular ali. Ah, sim. O Estado colonial É era, porque a gente teve uma algumas máquina, fases. Né? uma máquina de produção de riqueza para a metrópole. Sim. Tudo que ele explorava era exportado para Portugal, para França, para Inglaterra. Mas não vamos voltar mais para trás, não. Vamos seguir para frente. Exatamente. Então, essa falência com que os Estados africanos encontraram, a Guiné-Bissau encontrou, ela vai ter implicações graves, né, na sua democracia. Que é a democracia que agora vamos falar, que é a democracia Sim. liberal. Né? De novo, não foi uma coisa que partiu de um consenso popular. Dizer agora, o povo guinense não quer mais, portanto, viver dentro de um sistema, né, de um partido único, de uma democracia representativa, não uma democracia liberal, aquele que dá ao povo o direito, a liberdade de escolha. Mas houve toda uma imposição dos organismos financeiros internacionais. Banco Mundial. Dizer, olha, se vocês querem o dinheiro para alavancar os projetos de desenvolvimento, vocês têm que aceitar Abertura. o sistema político ocidental. Vocês têm que implantar o multipartidarismo, a democracia do tipo ocidental. Então não houve uma consulta popular para questionar a base popular se eles querem ou não. Vocês ficaram numa sinuca, né? Exatamente. Econômica A e elite, política. era a elite quem estava articulando isso, porque precisava de dinheiro. A elite dominante, a elite que estava no poder, precisa do recurso para alavancar supostamente um projeto de desenvolvimento ou não. Então acabamos sendo arrastados para a democracia do tipo que a gente vive hoje, né? Implantada nos anos 90, que começamos, portanto, a ter essa participação política popular e até hoje, portanto, estamos a viver essa democracia a nossa forma. Aí eu vou só pontuar, porque olha só, né? Sempre que eu conversava com eles, isso sempre me chamava muita atenção, da diferença dos tempos históricos, né? Do momento em que a gente estava, e a semelhança também de algumas coisas. Só que regimes centralizadores de diferentes ideologias, vocês saíram de uma época colonial já direto para um partido único. Diferenças muito grandes, né? E aí vem uma outra coisa, viu, Didier, que também já falei, a gente já conversou, que o que me chamava a atenção era ouvir de vocês essa África real de hoje. Você vai continuar com a questão da democracia, mas eu quero puxar também já essa coisa a visão do brasileiro comum, estou falando do senso comum, né? De uma África mítica. A gente não tem conhecimento da África real. Estou falando isso da população no geral, né? E aqui na Bahia, então isso fica muito forte. Cultural africana e que a gente idealiza. E já teve outras épocas, nas décadas anteriores, assim, muito movimento também de intelectuais indo para lá e trazendo informações, mas mesmo assim, o senso comum a gente não tem essa idealização da África que a gente não conhece o que acontece nos países africanos. É verdade. A África, ela está... Você sentiu muito isso na sua vivência próxima, aqui? Exatamente. Ela está... Eu causei... Eu e meus colegas africanos fomos motivos, assim, de choques para outras pessoas que até então não tinham um contato direto com o africano. Não tínhamos, Choque em que sentido? Porque, você falou muito ontem. Porque esperavam encontrar um outro tipo de africano, não um africano como é. Como é um africano como você? Como é um africano como você?
Quem não assistiu ontem, ele falou toda a vivência que ele teve no Ceará, como foi difícil, como foi esse choque cultural. Mas aí aqui na Bahia também tem questões. Não teve tanto essa distinção, mas tem coisas aí. Dessa coisa mítica do imaginário. Eles querem ver um africano que eles são acostumados a serem alimentados pela mídia brasileira. Sim, sim. A mídia mundial. Aquele africano autêntico. Sim. Aquela cheio de trajes, de efeitos, sabe? Né? Dos como um índio, tô querendo ver um índio. Exatamente, como um índio. Aí chega um cara politizado, intelectual. Um africano que tem pelo menos, como é que eu posso dizer mesmo? Alguma coisa ligado à natureza, né? Não sei que palavra eu posso usar aqui mesmo. Que anda com colares cheios, né? Ornamentados sei lá, de dentes, né? de algum tipo de bicho. Sim. Né? Que o brasileiro sempre... Ou seja, a gente tem uma idealização completamente fora da realidade. E aí você encontra uma... verdade, como todas as manifestações são, mas um africano que está falando de como é o dia a dia. Você né? encontra um africano na academia que está discutindo o mesmo assunto que você. Claro, traz lógico. outros assuntos que você não conhece. Né? O cara estudado, sabe? Que tem uma mente aberta para o mundo inteiro. Um africano globalizado. Resumindo, Isso não acontece tanto em alguns locais, como a universidade, os lugares mais de estudo, mas eu estou falando do senso comum, né? Nos bairros. Porque a gente sempre teve essa convivência próxima. Um pé dentro da universidade, nos muros da universidade, um pé dentro da comunidade. Você também como antropólogo. Então, o sentido da integração é isso que é a proposta universitária. Onde eu passei durante 5 anos. Vamos chegar na democracia de novo. Integração entre os povos. E, então, isso que eu estava falando, já estamos entrando na nossa terceira fase de transição política. Então, tivemos essas 3 fases que o povo experimentou de uma forma inconsciente. Tudo movido pela elite política dominante. Nunca chegou a ter uma discussão, de novo, na base popular sobre qualquer tipo desses modelos de governo, sistema, portanto, político. Como a gente também nunca teve aqui. Não tivemos. A gente também no Brasil nunca teve. Foi sendo, portanto, feito a partir de uma elite que domina a estrutura do Estado. Leva o povo de acordo com seus interesses a experimentar esse modelo. Então entramos na nossa terceira fase, portanto, de transição política, com a democracia do tipo liberal, do tipo ocidental, implantada na década de 90. E tivemos a nossa primeira eleição popular em 1994. Né? Onde o povo começou a ter pela primeira vez o direito e a liberdade de escolher o seu presidente e de escolher o seu governo. Né? Que o nosso sistema portanto, é um pouco diferente. Né? O sistema de governo é diferente com o Brasil. Vocês têm um sistema presidencialista, a gente tem semipresidencialista. Né? Mas é isso. Então, e sobre a democracia, basicamente é isso. Eu vou me mergulhar mais à medida que você for me levando. Tá, então é isso. Aí vamos voltar daquele assunto também que foi a conversa com o Ângelo, que foi a questão da cultura política. Né? Você está falando isso para mim, aí eu estou pensando, me chamando a atenção nisso. Que você falou muito assim no final da sua agora, que não foi uma escolha popular por uma forma de governo ou por outra, mas uma necessidade econômica e decisões da elite. Uma imposição de fora. E aí eu fico aqui, gente, não é muito distante da gente, porque a gente está nesse embate, nesse conflito, dizendo que a ideologia de um é diferente da outra, extremismo, esquerda, direita. Mas a gente nunca teve, na verdade, grande discussão, grande debate. Tivemos, sim, claro, na abertura política, uma grande constituinte pelas representações. Os deputados formaram aquele momento de trazer os anseios e fazer uma nova Constituição. E foi todo um processo que foi preparado.
da saída da ditadura. Mas isso não era assim, tinha sim discussões nos partidos, nos meios políticos, no movimento estudantil, em algumas. Por exemplo, eu estava nesse período passando pelo segundo grau, e aí a gente tinha toda uma participação enquanto estudantes, né? Mas essa discussão ampla mesmo com a população, a gente também nunca teve discussão. A gente tinha, assim, pessoas que se engajavam. Deixa eu ver aqui o que o Oscar perguntou. É verdade que o golpe militar de 2012 decorreu de uma agressão angolana? Isso é delicado. Não, Angola. Ó, você está perguntando se é verdade que o golpe militar de 2012 decorreu de uma agressão na Guiné. Esse Oscar deve ter alguma aproximação. Não, ele conhece muitos países da África. Não, olha, a questão do golpe 12 de abril, que é o famoso chamado o 12 de abril, ainda não se diz golpe de Estado. A pessoa prefere não usar o termo golpe de Estado. Né? O acontecimento do 12 de abril. A própria elite militar disse que não é golpe de Estado, mas é uma forma, portanto, de salvaguardar a nossa soberania contra a agressão estrangeira. Ainda estive nesse momento na Guiné-Bissau. Você viu em 2013, né? Mas eu acho que essa questão da Angola foi só usado como bode expiatório, né, para concretizar, porque antes disso já havia todo um movimento, né, político que vinha arrastando quase 6 meses atrás. Eu estive na Guiné-Bissau, eu fiz parte, né, lembrando que eu sou um político ativo, além de ser acadêmico. Sim. Né? Você já falou que ele faz parte ativamente da política lá. na política guineense, quase 15 anos. 2004 até 2012 e 13 que eu saí de lá, participei ativamente. Então, as coisas já vinham agudizando. Por quê? Porque havia todo um descontentamento com o governo vigente, né, no período, dirigido pelo Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde, o PAIGC. E que tinha, portanto, na presidência, um presidente da República, né, do partido, e ao mesmo tempo um primeiro-ministro que dirigiam todos pertencentes, portanto, ao PAIGC, e detinham uma maioria no parlamento confortável. O Partido Africano para a Independência, PAIGC, tinha uma maioria confortável para apoiar todo tipo de matéria do governo. Aí esse ambiente, o que aconteceu com o Angola nesse momento? O que acontece? Havia um clima de descontentamento dos partidos da oposição, que na altura reivindicavam a justiça social, a justiça política, né? Nós tivemos, portanto, ainda no decurso desse mandato do PAIGC, tivemos um presidente da República assassinado. Nossa. A sangue frio, que eu penso que ela mesma acompanhou, como é o nome dela? É ele, Oscar. Oscar, ele, né? Parecia mulher. Desculpa lá, o Oscar, ele. E o governo não fez nada em termos de investigação para responsabilizar os atores, que também há toda uma complexidade por trás disso que eu mesmo sei. É muito arriscado eu falar aqui. Certo. Porque ainda, tem coisas que ele tem que preservar, viu, gente? Ainda é uma questão que está em investigação, né? E os atores que foram delegados nesse poder investigar, muitos deles fugiram já dessa responsabilidade, porque isso tem a ver também com a questão de vida ou morte. Sim. Porque é muita coisa envolvida. É muita gente envolvida nisso. Mas a gente estava lá. Vamos tentar então organizar. E a questão da Angola, ela foi só aproveitaram essa história da... Né? De novo, um bode expiatório para, né, efetivar o que as pessoas já queriam para consumar a alternância do poder, que era tirar o PAIGC para, portanto, partidarismo. Então, década de 90 foi a nossa segunda transição política. E aí a estruturação é muito diferente do país, assim, em termos de poderes, justiça...
Sim, como eu te falei, o sistema, a forma do governo vai ser um pouco diferente, que a democracia é igual. A mesma democracia que o Brasil vive hoje é a mesma forma de democracia que a gente vive lá. Agora, como tudo isso vai se organizar, vai ter sempre uma particularidade, né? De quem vai garantir mais essa liberdade, né, de escolha, e em relação a outro, né, como essas garantias vão ser feitas, aí vai ser um pouco diferente. Agora, no sistema do governo, temos sim a diferença. Nós temos um sistema presidencialista, semipresidencialista. Vocês têm um sistema presidencialista. Você elege um presidente da República, ao mesmo tempo é chefe de governo, né, do executivo, e vocês têm, portanto, outros órgãos de soberania. Sim. Tem o Senado, tem a Câmara dos Deputados, tem o Supremo Tribunal. Nós também temos isso. O contrapeso. Isso, esse princípio de separação de poder temos. Mas o sistema do governo difere-nos um pouco. Né? A nossa Constituição ela determina a escolha de um governo que também tem que partir na base de uma organização de eleição e de escolha popular, em que o partido que tiver a maioria dos deputados é declarado como vencedor das eleições, porque tem uma maioria confortável para aprovar suas matérias. Sim, Câmara, é atrelado, na Câmara dos Deputados, e aí há eleição para escolher, portanto, o Presidente da República, que é feita a partir de um voto de sufrágio universal. Né? Em que quem tiver a maior percentagem de voto é declarado como vencedor. Então há um princípio de separação de poder entre a presidência, entre o governo e entre o parlamento, né? E, portanto, entre o tribunal, que é o quarto órgão da soberania. Mas tem que haver uma relação de interdependência entre eles. Se não tiver, aí já começa a gerar uma crise institucional. Muitas das vezes desembocou-se em quedas, né, sucessivas do governo. O que aconteceu recentemente na Guiné-Bissau foi na base disso. Agora, né? Há 2 meses atrás. Foi na base disso, em que um órgão começa a não se entender com o outro, gera sempre essa crise institucional, que nesse momento o país está tentando buscar a saída. Sim. Um consenso de formar um novo governo. Olha, o governo que tivemos no mês de março, né, que substituiu o que já estava lá quase um ano, vai sair para se nomear um novo governo, mas ainda há toda uma negociação que está sendo feita lá, nesse momento, na busca de quem vai apresentar essa maioria confortável para a aprovação de matérias, para não gerar instabilidade dentro da Câmara de Deputados, consequentemente reflete na ação do governo. E a participação dos militares nessa história toda? Porque a gente conversou muito também. Vocês acharam estranho como os militares têm uma participação ativa aqui nos nossos processos políticos, né? Sim. O chamado de militarização do poder. Isso não é só o caso africano-guineense, né? Mas é presente também lá? Muito presente. É muito presente. Diferente de Moçambique, como o Ângelo falou. Sim, sim. Eu acho que é um caso, ou seja, né, como vem mostrando algumas pesquisas, que é um caso também latino-americano, o militarismo. O nosso histórico, né, da presença militar na política. Em toda parte do mundo, onde o Estado é construído na base da revolução, de característica militar, há sempre uma dificuldade, né, distanciamento, né, desses militares no poder. Porque hoje em dia transformaram como uma espécie, o Ângelo mesmo estava falando hoje de manhã, como uma espécie, né, de manutenção de ordem democrática e constitucional. Aparecem sempre que tem uma crise política civil para repor a ordem.
Agora, como você é Então, antropólogo... não necessariamente a atuação desses militares se pautou na base dessa manutenção de ordem. Sim, claro, e aí Às extrapola. vezes, essa sua presença, né, no campo político é oportunista também. Sim, com certeza. Então também lá é muito presente. É muito presente, é oportunista. Né? Dependendo de quais elites que estão dirigindo, elite militar que estão dirigindo esse exército, quais compromissos políticos têm, quais intenções, quais objetivos, sempre vão aparecer sob o pretexto de salvaguardar a Constituição da República. Então tivemos rupturas constantemente que se caracterizaram em golpes de Estados na base, né, dessa recorrente presença militar dentro do poder civil, né, em nome Que foi da formado Constituição. lá naquele momento do processo revolucionário. Exatamente. Então, o que está acontecendo atualmente na Guiné-Bissau, ainda hoje, há uma forte presença desses militares no poder para impor, né, uma legitimidade que grande parte da base popular ainda contesta com toda a força, porque saímos de uma eleição presidencial recentemente, em que ainda o processo da sua finalização não terminou. O contencioso está no Supremo Tribunal de Justiça. Mas esses autores que estão aguardando a finalização desse processo, uma parte se antecipou, se instalou no poder com o apoio desses militares. Eu não quero entrar muito. Tá. Né? Então vamos voltar para uma questão que você possa ficar detalhe, mais mais tranquilo. Se tiverem pergunta, podem fazer, gente. Porque tem gente entrando agora que eu tô vendo. O Didier é antropólogo, como eu falei. Acabou de concluir o mestrado em estudos africanos. Passou 7 anos no Brasil, 5 anos no Ceará, 2 anos na Bahia. E a gente está conversando, então, agora aqui, aquela coisa que eu estava querendo puxar, sobre cultura política. A gente está falando de como foi a construção democrática em Guiné. Tentando fazer alguns paralelos aqui, muito superficial, eu quero mais que ele fale à vontade, mais do que ficar colocando alguns marcos históricos diferentes, Brasil e Guiné, mas chamando a atenção que tem sim, né, processos históricos e tempo. Históricos são temporais, né, Ana? Mas eu estou falando históricos no sentido de que é uma construção que veio muito recente em Guiné, esse processo da democratização. E eu estava conversando, então, desde a outra live, sobre a coisa da cultura popular que no Brasil, a cultura política que no Brasil a gente está passando por esse problema todo da desinformação, né? Então, e a gente conversou de que na formação, na educação, né, do cidadão no Brasil, do todo mundo que passa pela escola, do alfabetizado, isso a gente não tem essa formação cultural em termos do que é a instrumentalização da democracia, quais são os elementos da democracia, o que faz a gente reconhecer que a gente está sendo mais democrático, menos democrático, mesmo no Estado aberto, né, de regime aberto, liberal, semi-liberal. E a gente no Brasil tem essa dificuldade, a gente está muito desinformado, a gente não tem essa preparação. Você como estudante de mestrado recente, estudante não, você é mestre, desculpa, mas é porque você está sempre querendo estudar, você está com o seu projeto de doutorado já pensando, nunca deixa de estudar, e você também já ensinou, também tem a pretensão de ensinar. Como que você pensa a cultura política a partir da sua experiência? Aqui no Brasil e lá na Guiné-Bissau. Como você pensa? A cultura política é o que é? É a forma como uma sociedade se organiza em termos políticos. Isso seria, portanto, o sentido da cultura política. E com a participação da cultura no geral nessa construção toda, né? E nós, vamos partir da Guiné para depois
chegar no Brasil, a partir da minha vivência, da observação também que eu fiz, já observei alguns processos, né, democráticos do Brasil, as eleições municipais e assim como estaduais, estando lá no Ceará, não participei ativamente, mas acompanhei de perto. Tive colegas, tive amigos que estavam dentro desse processo. Algumas questões eu achei muito parecido com a Guiné e algumas delas também são diferentes, né? E eu acho que nós, na África e Guiné, assim como vocês aqui no Brasil, estamos experimentando um modelo de organização política, né? A nossa sociedade está experimentando se organizar de ponto de vista político dessa forma, que é a cultura política. A política é isso, a forma como uma sociedade se organiza, né, politicamente. E o sistema democrático é muito novo, é um sistema ocidental, querendo como não, se a gente for rastrear a história, né, a evolução histórica desse processo, assim como conceitual, vamos ver que estamos experimentando algo que veio de fora. Por mais que o Brasil tende a ser ocidental, mas a democracia chegou tardiamente aqui. Chegou nos anos, final dos anos 80. Sim, a reabertura 88 com a Constituição. Aí, só para acrescentar um parênteses aí nessa questão de cultura política, Sim. Como que casa nessa construção do pensamento político que você vê do cidadão, mas também no olhar de antropólogo? Eu lembro que eu falei para você que teve uma experiência no Brasil, no governo Lula, que teve, e Dilma até, na gestão do Gilberto Gil e na gestão de o ministro Juca Ferreira, em que teve um projeto de enraizamento, assim, de disseminação de polos culturais, fortalecimento de pensamentos comunitários, de organização, em que até recursos eram repassados, começou a ser repassado pela primeira vez para representações indígenas, para projetos culturais, entendeu? A ideia era chegar nos territórios, chegar nas populações. Exatamente, vamos chegar aí. Como falei, é um modelo que nós escolhemos, vocês escolheram, de nos organizarmos politicamente. Agora, como que vai se dar a representação ali dentro é outra questão. É o que vai nos diferenciar ou nos aproximar entre Brasil e Guiné-Bissau. E da gente ver algumas questões. A América Latina ainda é vista uma situação que é extremamente complicada com relação à própria democracia. Sim. Em que essas questões que você está colocando aqui são fortemente criticadas. Apesar do Brasil ser um país democrático, será que essa democracia é uma democracia em que todo mundo se sente representada? Sim. Né? E o acesso aos direitos, ela chega para todo mundo, né? A questão da desigualdade social, que ainda é um problema gritante na América Latina, tudo isso compromete a democracia. Sim. Né? Que não é tão distante do nosso país. Apesar de adotarmos um regime democrático, mas será que todo guineense se sente representado? Sim. Né? Dentro desse sistema de representação do poder? Não. Quem está sofrendo a riqueza do país é uma elite dominante. Né? O acesso à água potável, o acesso, portanto, à iluminação, né? À energia, ainda é muito caro a grande parte da população guinense. O saneamento básico é muito caro, né? A grande parte da população. Acesso à informação, acesso ao emprego, enfim, tudo isso compromete a democracia. Então, que democracia é essa? Em que nós votamos para escolher os nossos representantes, mas ao mesmo tempo não sentimos representados com relação a certo tipo, né, de privilégios ou de distribuição de riqueza, né, que a nação dispõe para todo mundo aí. A questão da democracia é
é aí que a democracia vai ser, portanto, criticada. Nossa, a gente já tem 1h20, sabia? Explorando esse tema da democracia, que é um tema muito chato, ao mesmo tempo interessante. Então, isso compromete, de certa forma, a democracia latino-americana, que o Brasil faz parte, né? E que alguns autores vão analisar essa questão do movimento social, né? Que o papel do movimento social na construção dessa democracia brasileira. E dessas questões que você está colocando aí. Temos um governo que deu atenção de grande medida, né? As questões culturais, de fazer com que construir uma participação, uma política participativa, o reconhecer a diferença, né? e reconhecer e fazer essas diferenças se sentirem representadas isso no governo. Isso. Então, de repente, da voz. Mudou o cenário político. Exatamente. Né? Então, tudo isso tem a ver com a democracia. Eu acho que o tema democracia, por si só, é um tema muito complexo. Sim. Talvez em outro momento poderia ser um pouco mais explorado. Sim. Agora, eu vejo que na minha provocação de falar de democracia e cultura, você tem um forte pensamento do cientista social. Não deixei de ser cientista social. Só que não, eu queria ouvir um pouco mais um antropólogo nesse aspecto, assim... A democracia, de facto, não é um campo. Não é uma praia para o antropólogo, mas o antropólogo nunca deixa de estudar a política. A política sempre interessa o antropólogo, né? E houve uma mudança de paradigma com relação a quem deve estudar a política, né? A política até então era reservada apenas aos cientistas políticos e aos sociólogos. Os antropólogos eram atrelados mais aos estudos culturais, né? Mas a partir dos anos 50, né, os antropólogos pós-modernos quebraram esse paradigma, né? Mostraram que a antropologia sim é um campo privilegiado para entender a política a partir de outra dimensão que se distancia das dimensões estruturais, né, institucionais. Que vai olhar um cientista político, quando ele vai ler a política, ele vai ler a política a partir da burocracia. Da estrutura, sabe? O jogo político ali, o sociólogo é a mesma coisa. Nós não, nós analisamos a política a partir de pessoas. Quem faz a política? É o homem. O antropólogo estuda o quê? Estuda o homem, em suas várias dimensões. Dos modos, os de mundo. E tudo. Então, por isso que talvez a minha abordagem de democracia ou da política seja um pouco mais substancial, né, de que estrutural. Sim. Né, de cima. Isso. Né, superficial. E eu tenho uma forma de ver a política, ler a partir desses sujeitos que estão ali. O fulano está fazendo isso, por que está fazendo isso? O que está por trás de tudo isso? É isso que interessa o antropólogo. O antropólogo olhando a política. Exatamente. Eu tenho uma questão de muita dúvida em relação à religião, já que metade da população é 50% de muçulmanos sunitas. O movimento do vizinho Guiné com o movimento Wazulu, lê para mim, teve influência em Guiné-Bissau? Deixa eu ver mais aqui, o que ele fala. Muçulmano sunita, ok. O movimento de vizinho da Guiné com o movimento Wazulu teve influência na Guiné-Bissau? Olha, e o nosso país tem uma grande representação da comunidade muçulmana. Mas também, a grande parte, eu não acredito nesses censos que trazem dados de que o muçulmano é a maioria, ou 50%. Não. Se você tem 2 milhões de habitantes, né, dividido em grandes partes de grupos étnicos, cada um com o seu percentual, e você tem religiões que ali aparecem de fora, né, que é o Islã e o catolicismo. São religiões, portanto, da Guiné-Bissau. Todos vieram de fora. Há toda uma história, há um contexto, né, sobre a presença disso. E você tem 3 grupos que são
Mandingos, Fulas e Biafaras, Na Guiné-Bissau. na Guiné-Bissau. Que um se converteu o outro em dado período histórico. Sempre tem. Há talvez a possibilidade de haver essa relação entre a forma de como o Islã ele É isso aí, Paulinho. ele é praticado lá na Guiné-Conakry com a Guiné-Bissau devido às fronteiras vizinhas. Né? Há toda uma influência, mas também não, porque há momentos em que dentro dessa comunidade de fé, em que ocorrem conflitos de diferentes seitas, que ele mesmo evocou aqui, os sunitas. Há um que vão se declarar como, que se identificaram com outro tipo de profeta, não necessariamente com outro. Então eu não tenho nesse momento Elementos. um elemento substancial para te dar com relação a isso. Se esse 50% é real. Exatamente, Né? Mas tem uma presença forte. Mas temos uma forte presença muçulmana no país que não chegam a ser a maioria. A maioria é a população ditos de religião animistas, que é um termo que a antropologia não reconhece. Ou seja, os guineenses que ainda fazem o culto dos seus ancestrais. Eu faço parte, eu sou dessa tradição, do culto dos meus ancestrais. Então a gente representa uma grande maioria. Por mais que há tendências em termos de dados percentuais dos católicos dentro desse conjunto, mas ainda representamos uma grande maioria. Embora não somos reconhecidos como uma religião. Como uma religião, mas a prática o problema é real. Isso. O problema é isso. Se mantém, a prática se mantém. O problema é isso, mas a prática ainda se mantém. Mesmo quem vai para as missas, de dia à noite, vai lá no terreiro, e que tipo de cristianismo é esse? Então a gente tem que questionar isso. Faz seu babado, durante aqui também foi muito tempo assim. A prática do cristianismo deve ser questionado muito na África. Que cristãos são esses? Que ainda andam com amuletos no corpo. Sim. Mesmo indo para os templos, ainda tem amuleto. Então é um pouco complexo falar do cristianismo na Guiné-Bissau. Talvez até do Islã eu tendo a concordar, porque é um pouco diferente quando a pessoa se entrega a essa fé. Não tem muito espaço para outra. Exato, não tem muito, é por aí. Vamos lá. Então, galera, nós temos já mais de uma hora aqui, 1h quase meia. Tem outro tema para explorar? Não, o pessoal perguntou, estava falando que foi muito legal aí realmente saber um pouco mais da história dos nossos irmãos africanos contemporâneos, né? Quebrar um pouco essa mítica da África idealizada, né? Trazer para perto, assim, e falar um pouco das realidades atuais. Então, eu acho que, se você quiser, vou deixar então esse finalzinho para se você quiser falar alguma coisa em especial. Mas o nosso tema de democracia, eu acho que a gente abordou, conhecer um pouco da história da Guiné-Bissau, movimento revolucionário, primeiro momento, colonial, depois revolucionário, centralizado, e depois do multipartidarismo aí já na década de 90. Isso. Na década de 90, por uma questão até econômica. Tá? Então, a questão da cultura só foi coisa que você falou, o olhar do antropólogo para a política, trazendo mais as personalidades, as figuras políticas, as representações, os grupos, quem participou, por quê, como é que eles se comportam, como foi que se formou aquela elite, da mestiçagem. Esse é o olhar antropológico da política. Isso que interessa o antropólogo. Todo esse cenário que está se desenrolando no Brasil. O antropólogo vai ler esse cenário de outra forma diferente. De outra forma. Não vamos ficar só nas instituições, entre a Câmara, o deputado. E esses elementos são interessantes, mas para você entender esse elemento, mas na macroestrutura, você precisa entender portanto, a história dessas personalidades. Que ideais essas pessoas estão defendendo? Estão ligados a que grupos culturais também, né? Que origem sociopolítica essas pessoas pertencem?
que ideologia eles estão defendendo? De que região veio? De que região veio? Qual é a história da família dessa pessoa? Para você entender exatamente o que está acontecendo na política brasileira. A gente fica na discussão das classes, Exato. Ficamos ali, na economia, agora então essa polarização ideológica que é uma coisa criada, que a gente viu de esquerda, viu surgir uma coisa assim, gente, de onde é que esse povo está surgindo? Sim. Quem são essas pessoas Quem que são foram essas pessoas, para a direita? Qual é a história? E como é que foram? Na verdade, sempre foram. Não foram. Pessoas. Nada. Votaram, muita gente votou em Lula, se chateou e acabou, em vez de ter um aprofundamento na questão política, ficou aquela ideia de que não se discute política e de repente todo mundo discute política e passa para uma coisa extremista. Exato. Olha que salto! O que eles estão defendendo que realmente tem a ver com a direita? Ou estão só defendendo a direita? Então tudo isso interessa o antropólogo. O antropólogo vai muito mais a fundo, sem desprestigiar outras áreas. Você tem uma ideia sobre isso, nessa questão? De que essas pessoas hoje que se dizem de extrema direita, qual é o pensamento? De onde é que vem? É grande isso, eu né? acho que é um longo, assunto né? complexo para falar, né? Pensando também na conjuntura de insegurança que a gente vive. Não, eu queria saber se você já tinha uma ideia. Mas a leitura vai por aí, que em outro momento a gente vai ter a oportunidade de explorar esse tema. Mas deixa eu só explorar um pouquinho a curiosidade do meu caro ali, que ele pediu para falar um pouco mais dessa África atual, de sairmos da África mítica, que eu acho que é um esforço que o governo Lula fez, né? Isso. A Lei 10.639, né? Oi? A Lei 10.639. 10.639. 10.639. Ah, sim. Né? Que é a instituição obrigatória do ensino da história africanos e indígenas. É um caminho, né? A obrigatoriedade desses Exatamente. do ensino, né? É um caminho de possibilidade de a gente se aproximar mais dessa África que ainda não é conhecida, né? E ao mesmo tempo de ressignificarmos essa África mítica que ainda está enraizada no inconsciente coletivo do brasileiro, né? Do brasileiro de classe média alta, comum, né? De elite branca que não está nem aí com as questões africanas. E também de permitir que essa afrodescendente ter acesso de conhecer a sua verdadeira história, o seu verdadeiro lugar, ou seja, o lugar dos seus ancestrais, né? De poder ressignificar, portanto, essa sua história atual que ela é lida a partir dela, uma história carregada de estigmas, né, do passado, que ainda, portanto, a escola deve assumir um papel importante em combater. Exato, exatamente. Essa lei existiu, mas não foi tem muito problema ainda. De observar que ela tem uma história que não começou, portanto, do processo escravista. Sim. Né? Uma história, portanto, de gentes que têm grande capacidade, né? Desde criações, de invenções, de lutas e de conquistas dos corpos. De conjunto desses aspectos, esse afrodescendente pode se orgulhar. Ao mesmo tempo, permitir também que esse brasileiro de classe média alta, né, de conhecer a África, de saber que a África tem algumas coisas interessantes que o Brasil tem, né, na contemporaneidade, né, tem um sistema político organizado, uma sociedade contemporânea organizada, né, que tem tecnologias, né, que tem experiências políticas recentes, interessantes, que tem intelectuais, que tem, né, seus cientistas, e uma África que também tem um avanço urbano, né, muito forte, que é preciso conhecer, né? Algumas partes delas são melhores que algumas partes do Brasil, assim como algumas partes do Brasil, né, são extremamente melhores que algumas partes de lá. Então, eu acho que é preciso uma aproximação. É só na aproximação que a gente se conhece. É isso que a antropologia sempre defende. Exatamente. Né? Um contato com o outro. Você precisa ir lá, estar lá,
conhecer para poder falar. Exato. Não ficar só na especulação dos livros, dos manuais extremamente eurocêntricas, Sim. né, que precisam de uma rigorosa revisão. Então é isso mais ou menos, sem entrar em detalhes de alguns temas, porque na verdade essa live de hoje é mais para um bate-papo trazer distraído, a nossa descontraído, mas a gente terá a nossas oportunidade de conversas eleger pra um cá. tema especificamente africano para podermos aprofundar sobre isso. Mas isso também vai depender da curiosidade, da vontade Deixem aí das pessoas. algumas propostas. Se a gente puder, portanto, no futuro próximo, pensar Aprofundar mais sobre mais. isso. Beleza, então hoje a gente vai ficar por aqui. Muito Certo? obrigado pela Bom, atenção. Obrigada aí E vocês. esperamos ter, portanto, correspondido à expectativa, né, dos senhores que nos seguiram durante essa 1 hora, quase 1h30. 1 hora e meia. Então, muito obrigado. Até o próximo encontro. Galera, hoje então a gente vai ficar por aqui. Agradecer aqui a disponibilidade do Didier, trazer nossas conversas geopolíticas de cozinha, porque foi assim que tudo começou. E quando ele estiver de volta em Guiné, de repente a gente pega um tema mais específico, um recorte menor, Exatamente. e continua essa conversa. Não vamos perder, tá? Não, é porque hoje me parece que tivemos vontade de falar de tudo, Pois é. mas ao mesmo tempo não conseguimos dar conta. Mas você contou a mas história política, foi muito bom. Lançamos um semente aí de provocação, né, e de despertar curiosidades para no próximo encontro elegermos um tema específico de interesse de vocês ou de interesse de Ana, para podermos falar 1 hora sobre isso, para vocês entenderem a África a partir de uma outra dimensão. Exato. Do vosso interesse. A ideia foi essa, partilhar com vocês, e vamos seguir nessa, construindo um pouco aí dessa cultura política. A ideia é essa, da gente discutir política dessa forma tranquila, trazer informações novas, comparar. Essa forma antropológica é muito legal, de falar do modo de ser, das pessoas, das culturas. E sobre essa forma de conhecer a política a partir de viés antropológicos, teremos a oportunidade de ler esse cenário em outro momento. Isso. Né? Que não seja essa aqui tenebrosa, né? Em que todos nós temos que nos conter para não correr o risco de eventuais, portanto, retaliação. Mas teremos a oportunidade de falar disso. Didier está voltando para Guiné em breve, está aí resolvendo a passagem dele de volta, então também a gente tem que preservar um pouquinho. Tchau, gente, valeu, até a próxima, um beijão para todo mundo.